Juízes, capítulo 4. Faremos a leitura de todo o capítulo 4. O texto diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora e Baraque livram-nos. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Rubabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera de Baraque, filho de Abinoão, que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, e a de Harosete-Ragoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e todos os seus carros, e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar, aqui alguém responde: Não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras.
Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim, Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Oremos mais uma vez. Bendito Deus de Israel, bendito Deus de Israel espiritual, bendito Deus misericordioso, que aplicas a tua justiça como lhe apraz. Bendito és tu, ó Deus, que olha para nós com olhar de misericórdia, e apesar das nossas falhas, imperfeições, cumpre-as todas, e faz, ó Deus, com que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, nós temos aqui um episódio, de certa forma, bem conhecido da Escritura. Conhecido por causa de alguns personagens que na Escritura nós não encontramos pares, né? Nós não encontramos semelhante. E eu gostaria de refletir com os irmãos de forma sucinta, até já adiantando, né, a questão do texto todo, né? Ficarão alguns versículos para análise em outro momento, mas a história como um todo nós iremos trabalhar. E eu queria iniciar refletindo com os irmãos, como a gente tem visto a nossa sociedade enquanto homens. A mensagem do texto bíblico, obviamente, é para todos, mas eu gostaria, nessa data tão importante ao PH, refletir como é que você tem visto a sua sociedade, o meio em que você vive. Uma sociedade terrivelmente desvirtuada e feminista, que vê o homem como inimigo em todos os sentidos. A figura masculina deve ser destruída, é o que tem sido ensinado. A figura do pai, do patriarca, do líder, daquele que vai à frente como homem deve, de fato, agir, está sendo minada, e muitos acham que isso é apenas uma visão equivocada, parcial. Pois é, eu digo a vocês que isso não é equivocado, não é parcial, e de forma alguma isso está longe da realidade que nós temos vivido. Eu não sei vocês, mas muitos de vocês sabem o quanto que eu gosto de filmes, séries, desenhos animados. Eu sou daquela geração dos anos 80 que cresceu diante da televisão, e isso influenciou muito a minha infância e adolescência. E eu lembro muito bem da insistência dos desenhos animados que eram colocados para nós, sempre passar uma boa impressão, uma mensagem positiva. Havia por trás uma equipe forte de pesquisadores, psicólogos, orientadores, para que esses desenhos sempre passassem mensagens positivas para as crianças. A maioria deles, você via uma estrutura muito boa, uma estrutura de família, em que o líder que protegia, que ia caçar, que alimentava, uma mãe firme, forte, que cuidava dos seus filhos, que, se necessário fosse, até matava e morria para proteger a sua família também. Eu lembro dos finais do desenho do He-Man, em que ele terminava, o personagem vinha à frente e dizia um resumo do que foi aquela mensagem. E estudando sobre isso recentemente, eu descobri essas informações que eu falo aos irmãos, que enquanto criança eu achava apenas tudo muito legal, né? He-Man e a espada que trazia os poderes de Grayskull sobre ele, Thundercats e muitos outros desenhos assim, que enchiam o nosso coração, que a gente saía para a rua para brincar achando que era o He-Man, que era o Lion e muitos outros, né? Se você tem menos de 25, dificilmente você vai lembrar. Mas a grande questão é que nesse período havia sim uma insistência em passar uma boa imagem de uma família tradicional, de uma família bem estabelecida. E isso foi sendo, aos poucos, minado. Aos poucos foram tirando. Os desenhos dos nossos dias são desenhos que o pai coloque isso à prova. E você vai ver
que isso não é bobagem que eu estou falando. É fruto de estudo, de análise, de artigos acadêmicos, inclusive. Os pais hoje nos desenhos animados são imbecis, idiotas e controlados pela mãe. Sempre assim. Todos os desenhos que nós temos visto, o homem é sempre aquele que deve ser humilhado o tempo inteiro. Não é à toa que um dos campeões de bilheteria fez isso com maestria nos cinemas em 2023 e foi massacrado por um filme que contava a história de um outro homem. E eu me refiro ao indicado ao Oscar, Barbie, que fez o estrondo danado, não é? E que é um filme terrivelmente político e que afronta completamente a estrutura da família. E que o homem deve ser o tempo inteiro humilhado. É isso que tem sido apresentado. Por outro lado, grande, também vencedor e de grande bilheteria, nós temos a história, a biografia do inventor da bomba atômica e da perspectiva de sofrimento, da dor dele, em relação a ter criado algo que ele não queria que fosse utilizado daquele jeito. E, sendo justo ou não, o que é estranho demais, o Oscar não foi para o filme que destruiu os valores da família, mas foi para o filme que contava a história do homem que criou a bomba. Apesar de todas as investidas da sociedade, apesar do esquerdismo estabelecido, venceu a melhor história. E é interessante a gente perceber, queridos, que por mais que você queira ou não, há consequências terríveis que estão vindo sobre a família. Consequências terríveis que estão vindo de uma forma tão poderosa para cima da família, que nós podemos sim comparar a uma guerra, em que eu e você, homem, membro da UPH, deve ser o primeiro a estar na porta, e qualquer um que queira entrar para a sua casa, entrar com ideologias, entrar com pensamentos desvirtuados, longe da Escritura, deve te enfrentar. Mas a grande questão é, enfrentar qual homem? Enfrentar qual líder? O homem que está sendo tendo sido deixado levar pela onda de que tudo é machismo, ou um homem que recorre à Escritura para buscar a informação correta do que de fato é ser homem? O homem machão, que tudo é ele que bate no peito, diz eu faço, quem manda lá em casa sou eu e tudo mais? Ou o homem humilde, moderado, que ama e respeita a sua esposa e seus filhos de uma forma com que ninguém deve amar? Como que tem sido a sua postura em relação àquele maior tesouro que foi dado a você? Tem sido frouxo? Tem sido um homem mais ou menos que é levado por essas opiniões? Ou você tem sido um líder efetivamente na sua casa? Nessa crise de masculinidade que a gente tem visto. E não se refere apenas aos meninos de 18, de 20 e poucos anos, não. Nós temos uma crise de masculinidade de homens maduros que deveriam ser os primeiros a defender a família tradicional. É óbvio que nós precisaríamos definir o que é família tradicional, porque hoje está difícil, até mesmo de dizer o que é família. E eu quero mostrar para você aqui, trazendo algumas figuras, para que nós refletíssemos dessa guerra que está chegando à nossa porta todos os dias, a essa guerra que está indo atrás dos seus filhos na escola, a essa guerra que está indo atrás da mente da sua esposa, onde ela trabalha, a essa guerra que está sendo, muitas vezes, sorrateiras, como uma serpente do inferno, ou, muitas vezes, escancaradas, em que você é afrontado e você não sabe o que fazer. Quais consequências recaem sobre essa família tradicional? Quando um homem irresponsável foge de sua missão de liderar, proteger, promover a ordem dentro do seu lar. Vejamos um exemplo de um homem ruim e como isso pode trazer sérias consequências. Começaremos com um exemplo ruim, para a gente refletir um pouco.
O texto, como eu disse, traz um contexto muito claro, né? Havia uma guerra entre um determinado rei e o povo de Israel, povo de Deus. Antes que você imagine assim, coitadinho do povo, essa guerra estava sobre eles, havia essa perseguição sobre eles por um motivo, por um afastamento deles do Senhor. Da onde a gente tira essa informação? Versículo 1 do capítulo 4. Olha o que diz aí o texto. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Se você voltar um pouquinho só, algumas páginas, você vai encontrar todo esse contexto aí. Josué morre, os povos pagãos vão entrando no meio do povo de Deus mais uma vez. A partir do versículo 7 do capítulo 3, Otiniel livra os israelitas do poder de Cusã-Risataim, e o povo cai mais uma vez, e Deus tem misericórdia, e a servidão do povo mais uma vez sobre reis estranhos. A partir do versículo 15 do capítulo 3, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, de comprimento de um côvado, e cingiu debaixo de suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura, ao pé de Gilgal, e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei, Eglon, o rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um pórtico, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram de chave e abriram, e eis seu senhor estendido, morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, e tomaram o val do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele, foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois, e também se libertou a Israel. Nós temos Eude, homem forte, corajoso, que enfrentou o rei sozinho, cara a cara, intrepidamente, inteligentemente, e logo em seguida convoca o exército e desbarata completamente o inimigo. Aí começa o capítulo de número 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Então nós temos aqui o contexto estabelecido. Uma guerra, a recorrência do povo, né? E aqui surgem novos personagens. Isso é importante a gente saber. Por quê?
Porque agora já havia passado um tempo, esse Eude já estava morto, e essa estrutura vem sendo repetida. O povo rebelde, Deus pesa a mão, o povo se arrepende, clama, Deus responde, salva, liberta, Deus tem misericórdia. Isso vai se suceder durante muito tempo no livro de Juízes. Ok? Isso aqui é o que está acontecendo mais uma vez aqui. E as personagens, quem são? Nós temos Jabim, um rei, temos seu general, Sísera. Jabim pode ser que seja um título, não somente verdadeiramente o nome desse rei, mas pode ser uma espécie de título, como Faraó, como a gente tem outros títulos na Escritura. Mas o fato é que aqui o texto diz rei Jabim. E o seu general, Sísera, homem voraz, né? Homem sanguinolento. Os outros dois personagens que vão surgir aí, a juíza Débora, a juíza e profetisa Débora, e Baraque, o general frouxo. É isso mesmo que vocês ouviram, um general frouxo. E a gente vai entender por quê. Esse general que assume a dianteira, mais ou menos, do exército. Temos também outros dois personagens, Éber e sua esposa Jael, que nós iremos ver à frente. São citados muitos outros nomes aqui, mas eu quero que você guarde essa informação dessa narrativa. Dentro ainda do contexto, nós temos essas idas e vindas do povo, né, que se apresenta rebelde, e Deus tem misericórdia. Surge aí uma pessoa muito importante após o início da leitura dos versos de 1 a 3. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete e Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. Então, o povo se rebela contra Deus, Deus pesa a mão, usando as ferramentas lá estabelecidas, que eram os reis ímpios, e o povo, durante 20 anos, é afligido e clama a Deus. Verso de número 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Surge, então, uma figura inóspita, não visto na Escritura em outro momento, em lugar nenhum, uma juíza. E não somente uma juíza, mas juíza e profetiza. Essa dupla você não vai encontrar em outro lugar na Escritura. Você vai encontrar Miriam, que é profetisa, né, que dá um trabalho danado também mais à frente, lá em Números, né, quando a gente viu recentemente. Você vai encontrar Ulda, mas profetisa e juíza você não vai encontrar, porque nós temos apenas esta grande mulher sendo citada aí, Débora. E antes que você pense que a história é sobre Débora, não se engane. A história é sobre Deus e a sua soberania e a sua misericórdia, olhando para o seu povo recorrentemente, derramando da sua misericórdia. Não é a história de Débora. Infelizmente, a gente vê muitas vezes aí, olha como Débora fez isso, olha como Débora fez aquilo. É óbvio, ela está na história, mas o foco não é Débora. O foco não é a Débora libertadora. O foco não é Débora a pastora, como muitos têm defendido aí, o ministério feminino, a partir da história de Débora. Se você faz isso, ou pensa em Débora como uma pastora, você está completamente equivocado, não conhece a Escritura. Porque a Escritura vai mostrar tranquilamente a submissão, a força de Débora, mas, acima de tudo, como ela é fiel ao seu Senhor, enfrenta as adversidades que surgem aqui de forma fidelíssima ao seu Senhor. Foi, de fato, a única juíza e profetisa.
Mas você sabe qual é uma das questões aqui que a gente pode refletir sobre isso? Por que Débora assume a dianteira? Simplesmente para demonstrar a irresponsabilidade de homens fracos. A irresponsabilidade de homens fracos. Nós vamos ver isso ao longo da análise do texto. Por que essa mulher levantada para a vergonha daqueles homens que deveriam estar, à luz do que Eude fez, sendo o escudo, o primeiro aí na frente, o primeiro a buscar a orientação do Senhor e ter em seu coração que o Senhor havia prometido. Eles não precisariam tomar aquele tapa na cara que tomaram de Débora aqui, quando ela cita no verso de número, a partir do verso de número 5, que nós já vamos ver. Mas vamos entender aí, consequências de não assumir a responsabilidade dada por Deus. E o recado é para você mesmo, querido membro da UPH. Não dá para a gente ficar aqui rasgando seda mais. Nós estamos em guerra aí fora. A gente precisa de homens. Não desse machão, que eu sou cabra do norte, sabe? Que eu sou mesmo, sou eu que mando e faço tudo. Não, não é nada disso. A Escritura mostra outro tipo de homem. O homem que é firme, o homem que vai ser até violento quando precisa ser, para proteger a sua família e o inocente. Mas é um homem bíblico, que age com justiça. E nós vamos entender as consequências de não assumir a responsabilidade dada por Deus. Primeira consequência de não assumir a responsabilidade dada por Deus: desonra. Verso de número 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Não sabemos quem é Lapidote, ele não é citado, mas em outro momento nós sabemos que era esposo de Débora. Torna a dizer, queridos, grande mulher é citada no texto aqui, ok? Verso de número 5. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Por que eu disse grande mulher? Porque o serviço dela em liderar o povo, na ausência de homens que de fato deveriam ter assumido a responsabilidade, ela tem um local com o nome dela. Onde que ela atendia? Na palmeira de Débora. Era um lugar específico, como a gente vê aí em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Verso de número 5 ainda. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Ou seja, os filhos de Israel se apresentavam a ela para julgar as causas, aquilo que havia sido estabelecido por Moisés e depois expandido com o conselho de seu sogro, que ele coloca cabeças de 100, de 1000, lembram dessa divisão do conselho de Jetro, Moisés não estava dando conta e seu sogro dá esse conselho e ele segue. E aqui nós vamos ver juízes, guiando o povo. Muitos outros aspectos poderiam ser levantados aqui nessa questão da liderança, mas eu gostaria de focar aqui nessa desonra que é apresentado para nós. No verso de número 6 nós temos a ordem, versos 6 e 7. Que ordem? Perceba. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe, olha a pergunta retórica de Débora. Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Não foi isso que Deus mandou? Débora já começa olhando para ele dizendo assim, o que você está fazendo? Deus não mandou fazer isso? Olha, o texto está dizendo aí. E a pergunta retórica, porque ela faz uma pergunta dizendo, Deus não mandou? É lógico que Deus mandou. Verso número 7. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Havia uma promessa de Deus, eu vou acabar com Jabim, eu vou destruir o comandante Sísera, e isso vai ficar muito claro. Onde isso vai acontecer?
naquela região em que eu determinei que iria acontecer. Essa região aqui, queridos, é uma região, o Vale de Jezreel, uma região, é um vale bem aberto, porque Císera era um estrategista, ele era um comandante muito bom, e ele queria que a luta fosse em campo aberto, para que os carros dele, note que o texto cita carros de ferro, lá no capítulo 3, depois cita novamente aqui, com seus carros, é mais ou menos assim, a Císera tem um exército poderoso, com tanques de guerra, com navios de guerra, com helicópteros, com aqueles que lançam míssil, tudo isso. E Císera queria que essa batalha fosse naquela região, só que ele não esperava que seria destruído por algo muito simples. A soberania de Deus. E aquela região, queridos, quando os carros entram, os carros aqui, com cavalos e cavaleiros, atolam. Cai uma chuvinha básica, aquela região alaga. Tem registros até hoje daquela região alagando. E os carros não conseguem andar. E os cavaleiros caem na lama e são mortos pelo exército de Deus. Note que é Deus matando, Deus destruindo, Deus acabando, Deus eliminando, Deus exterminando. Encontramos aí, então, o verso de número 7, que fica muito claro: e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Aí vem a vergonha, aí vem a desonra, verso 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Sabe o que está estabelecido aqui, queridos? A falta de confiança do Senhor. Débora se levanta e diz: o Senhor não disse que ia dar o exército inimigo em tuas mãos? Então vai, dispõe-te e vai. O que é que ele faz? Eu só vou se você vier junto. Havia alguma determinação aqui no verso 6 e 7 para que Débora fosse junto com eles? Não. Havia uma determinação aqui, e as guerreiras se levantarão com espadas e enfrentarão o exército. Não. Baraque coloca Débora em perigo. A profetiza. A pessoa que deveria ser protegida, porque ela era o oráculo de Deus, Deus falava através dela, deveria ser protegida. O que acontece aqui? Irresponsavelmente, Baraque coloca Débora em perigo. Ela recebe a resposta e olha para ele e diz, olha o verso de número 9. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Débora deixou claro: é você que tem que ir, você é o comandante, você é o general, Deus mandou você ir entregar os inimigos. E queridos, nesse período aqui, a ordem que era dada era clara e direta. Deus fala: vai que os seus inimigos vão entregar na tua mão, através de Débora fazendo o papel dela, por causa da ausência de líderes, por causa de homens. Queridos, Baraque, não se engane, Baraque aqui era a representação do homem daquele período. Só vou se você for comigo. Como assim? Olhando para esse texto, a gente entende que irresponsabilidade foi essa. E prontamente Débora responde: para a tua vergonha, para a tua desonra, eu vou. Mas vai ser entregue, essa vitória não vai ser para a tua honra, mas vai ser para a honra de uma mulher. Qual mulher? Ela mesma? Surge uma outra mulher na história, que a gente vai ver daqui a pouco. E antes que você pense assim: nossa, mas que discurso machista, né? Duro esse discurso para nós homens? Quando não assumimos a nossa responsabilidade. Olha só, abre aí no capítulo 9, verso 54. Acompanhe comigo o que o texto está dizendo.
Juízes 9, 54. Então chamou logo ao moço o seu escudeiro e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Sabe o que está sendo dito aqui, queridos? Abimeleque, terrível, já estava indo longe demais nas suas peripécias aqui. E ele havia um cerco, sem ele saber que a sua morte estava lhe aguardando ali. Então, nesse cerco, ele vai atrás do povo que se esconde em Tebes. Então, o termo utilizado aqui, ele sitiou Tebes. E quando ele entra na cidade, de alguma forma, uma mulher pega uma pedra e lança sobre a cabeça dele, provavelmente de um lugar mais alto. Ela lança essa pedra, acerta a cabeça de Abimeleque, e ele está ali por morrer, ele sabia que ia morrer, mas ele chama o seu escudeiro e diz assim: olha, saca da espada e me mata, eu não quero ter essa vergonha de uma mulher ter me matado. Essa era a visão daquele período, é disso que Débora está falando. Para tua desonra, uma mulher vai vencer no teu lugar. E mais uma vez, queridos, você que conhece a Escritura, você vai perceber as leis do Antigo Testamento sendo direcionada para as mulheres, para a proteção das mulheres, pois o Senhor bem sabia do quão o homem pode ser mau e terrivelmente opressor contra as mulheres. E eu até evito usar essa palavra, né? Porque essa ideia estabelecida na sociedade de hoje é certamente equivocada. Mas a gente sabe o quanto o homem pode ser mau em relação à mulher. E nós vamos perceber que aqui está muito claro, Débora dizendo para ele: irei contigo, porém, não será tua a honra da investida. Isso é tão forte, queridos, que a história é contada duas vezes. Essa mesma história é contada no capítulo 4, em prosa, e depois é contada em poesia, no capítulo 5. A mesma história é repetida no capítulo 5. Se você olhar de novo, você vai ver o cântico de Débora. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. E aqui nós vamos ter até o versículo de número 31, mostrando a misericórdia de Deus, a liderança, a soberania de Deus sobre esse evento. Queridos, foi para desonra de Baraque, para desonra daqueles homens que deveriam assumir a frente. Segunda consequência, nós temos a vergonha. Do verso 17 ao verso 24, para a gente caminhar aí para o fim. Olha a profecia aqui se cumprindo. O que Débora havia falado se cumpre. Entra uma outra mulher na história. Verso 17. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Então, esse Éber aqui, ele estrategicamente coloca a sua tenda ali próximo do conflito. E quando o bicho pega, a guerra está pegando lá, todos os soldados do rei Jabim estão morrendo, está sendo destruído, o que acontece? O único a fugir, o covarde Sísera, foge e encontra uma tenda. Onde estava Éber? A gente não sabe, mas o texto diz que a sua mulher recebeu Sísera dentro da sua tenda. E não só recebeu, como ela disse: entra, eu vou te esconder. Entra, eu vou te proteger. Ele exausto, cansado, aceita aquele convite, entra, ela cobre ele, dá leite para beber, provavelmente leite coalhada, para ele restabelecer as suas energias. A gente sabe das propriedades do leite, da gordura, sobretudo naquela época, para ele se restabelecer. Resultado, ele entra, cansado, desmaia
e dorme. Ele desmaia assim, de cansaço que eu me refiro, né? Não que ele passou mal e desmaiou, mas ele estava tão cansado. Sabe quando você chega cansado em casa, depois de pegar o trem, o trânsito lotado, aquele calor, aí você desmaia. E Jael mata, e não mata de qualquer jeito. Ela finca uma estaca na têmpora de Sísera. E foi algo tão terrível, que o texto diz que a estaca atravessou e fincou na terra. É como se ele estivesse deitado de lado, e Jael vem com uma estaca e acerta a têmpora dele e mata ele. O que uma estaca estava fazendo ali? O que um martelo desse estava fazendo ali? Na cultura daquele período, daqueles que viviam viajando, quem armava a tenda eram as mulheres. Enquanto os homens faziam o quê? Protegia o acampamento. Estavam com a espada na mão esperando. É por isso que a gente vê uma mulher firme dessa aqui, acertando a cabeça do inimigo. Ué, mas eles não eram parceiros? Queridos, havia uma aliança entre esse povo aqui, o povo de Jael, a mulher, e Éber. Haviam alianças políticas e isso fez com que ela simplesmente tomasse essa atitude. E olha que coisa interessante, o que surge aqui? Uma figura, outra figura feminina, profetizada por Débora, que vai assumir a liderança do negócio de matar o inimigo. Percebeu que quem foi que matou, no contexto do capítulo 3, o inimigo? Eude. Enfrenta o rei, vai lá na sala, no mais profundo, no lugar mais íntimo, e mata o inimigo. Aqui nós temos uma mulher liderando, aqui nós temos uma mulher dando a ordem. Olha no capítulo 14 que Débora faz aqui, por causa da irresponsabilidade de Baraque. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o verso 15 deixa claro quem foi que derrotou, tá bom? O Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todos os seus exércitos a fio da espada diante de Baraque. A Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Então nós sabemos quem foi que matou. Para vergonha, mais uma vez, de Baraque. Vergonha. Para terminar, queridos, nós temos uma terceira vergonha que Baraque passa aqui. Verso de número 22. Eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que os exterminaram. E essa palavra que exterminaram, queridos, acabou com eles. Não restou nada. É uma palavra aqui no texto original que diz assim: é como se eles simplesmente deixassem de existir. Deus usou de forma misericordiosa a Débora para a vergonha de Baraque. Depois usa mais uma vez Jael, mais uma vez, para a vergonha de Baraque. Baraque não ia ter o gostinho de matar o principal inimigo e dizer assim: olha, fui eu que matei. Lembra que eu falei para vocês que a história não é sobre Débora, não é sobre Baraque, mas nós precisamos ressaltar, e o texto ressalta essa questão aqui, que é muito bem levantada, da falta de responsabilidade de um homem que deveria assumir a liderança, ir atrás do exército, batalhar contra ele no Senhor, confiando no Senhor, porque o Senhor disse que iria assim fazer. Depois encontrar Sísera, matar Sísera e acabar com toda aquela dor e o sofrimento que o povo havia clamado. Queridos, eu concluo com algumas reflexões para a gente sair daqui refletindo, sabe? Você, homem do Senhor,
Pela falta de intrepidez e coragem de Baraque, que é o reflexo dos homens daquela época, Deus levantou uma mulher para a vergonha deles. E, mesmo que isso não fosse suficiente, ele levanta uma outra mulher para a vergonha deles. É simples. Deus não chamou a mulher para ser guerreira. Não, e não estou falando no sentido figurado, porque a gente sabe que toda mulher, mãe, lutadora, é guerreira. Mas Deus não chamou a mulher para os campos de batalha. Deus não chamou a mulher para a defesa da sua casa, ainda que ela o faça, se for necessário. Deus chamou para ser a mulher de Provérbios, a mulher que sai para trabalhar, que administra bem, que compra, que vende, que luta, que é guerreira, que assume a sua função de auxiliadora, que assume a sua função de cuidar daquilo que Deus lhe deu. Quando o homem é frouxo, quando o homem é irresponsável, Deus levanta essas mulheres para a vergonha do homem. E se tem algo que é bem estabelecido no nosso meio, e a gente sabe, que é muito feio quando o homem não assume suas responsabilidades. É por isso que nós temos muitas crianças na rua. É por isso que nós temos muitas mulheres grávidas, obviamente, a responsabilidade dupla, mas a função de ser pastor, de ser sacerdote, de ser guerreiro, de ser protetor, de ser aquele que vai prover, que vai alimentar. Se sua mulher decidir ficar em casa, você tem que se virar para poder alimentar, pagar as contas. É por isso que nós temos muitos casamentos desfeitos, por conta da irresponsabilidade, por falta de assumir para si, e dizer assim, não, eu sou homem, Deus me chamou para ser homem, e eu vou ser homem conforme a Escritura, eu vou cuidar da minha esposa, eu vou cuidar do meu filho, eu vou cuidar do meu lar, eu vou ser aquele que vai levar a Escritura, eu vou ser aquele que vai chamar para o culto familiar, eu não vou esperar a minha esposa chamar para a gente orar, eu vou ser o primeiro a orar. Eu vou trazer os meus filhos para a igreja, eu vou insistir para que eles não fiquem em casa entretidos com a internet, sendo educado pela escola, que apresenta cada vez mais o feminismo, o esquerdismo e todos esses imos do fundo do inferno, que estão doutrinando a cabeça dos seus filhos, de mães irresponsáveis que ficam tratando filhos com cuidadinho, protegendo, e o menino não assume a responsabilidade, ele não entende que se ele tiver relações com essa moça engravidar, ele vai ter um vínculo por toda a sua vida, ele não entende que é ele que tem que ser sim o escudo. Para chegar até a minha família tem que passar por mim. Não importa se você é forte, se você é magro, se você é gordo, não importa. Se você é homem, para chegar até, a sua família tem que passar por você. As consequências são terríveis. Mulheres marcadas por abandono, dor e sofrimento. Meninos que não sabem o que é um referencial masculino. São criados pela mãe, e mãe naturalmente vai proteger, Deus fez ela assim, super proteção. Aí cresce o menino que não sabe o que é proteger uma mulher, porque ele quer ser protegido pela mulher. Recentemente, eu assisti um vídeo de um casamento, o rapaz começa lá a fazer os seus votos, a moça entra, ele começa a chorar, e na hora de falar os votos, ele diz, eu preciso que você esteja comigo, porque se você não estiver comigo, e não me proteger, e não caminhar comigo, eu preciso da sua força. Deu vontade de falar, para com isso! Seja homem, rapaz! Leia a Escritura! Ela precisa ser protegida, independente se é uma mulher forte, independente se é uma mulher guerreira, independente se é uma mulher que vai para cima de toda a situação, é você que tem que ser um homem. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. A mulher foi dada como presente para você. Ela não foi criada do barro, ela vem de você. Tem muito a ser dito aqui. As mulheres querem ser abraçadas, cuidadas. Queridos, eu falo isso com todo zelo, amor, carinho e cuidado, por um motivo muito simples.
Deus chamou você para ser o líder. Assuma a responsabilidade. Pastor, mas na nossa sociedade, muitos divórcios, ok, são consequências, e você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar com um filho que não quer saber de você, porque você abandonou a mãe dele. Você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar com isso com sua filha largada lá, à mercê de homens assim, porque você não estava presente. Você vai ter que lidar com isso. Consequência dos seus atos, consequência de irresponsabilidade. Você vai ter que ser homem. Mas agora, antes eu não sabia disso, pastor, eu fui convertido e tal, ok. Sabe qual é a boa notícia aqui? Deus é misericordioso. É Ele que derrota aqui o inimigo. É Ele que vence as batalhas. Um homem do Senhor é responsável e obedece a sua vocação de ser homem, de ser líder. Não confunda isso com esse machismo estranho que é apresentado aí. Misógino, sim, essa mensagem terrível que nós temos de homens que acham que são melhor. E as mulheres sobressaindo em vários campos aí, por quê? Porque não tem homens de verdade. O homem responsável assume a sua missão que Deus lhe deu de liderar. O homem responsável protege sua família. O homem responsável confia no seu Senhor. Se Ele disse faça, nós fazemos. Se Ele disse proteja a sua esposa, nós protegemos com a nossa vida. Se Ele disse vá para a batalha, enfrente os inimigos, da porta da sua casa para dentro, não existe ninguém mais importante do que a sua esposa e seus filhos. Não importa se hoje é uma outra configuração, se você está no segundo casamento, se as coisas não estavam saindo como você esperava, não importa. Assuma a partir de agora a responsabilidade de ser homem efetivamente. Apenas algumas aplicações. Querido homem, eu te imploro, confesse a Deus os seus pecados de falta de iniciativa. Confesse a Deus. Diga, Senhor, eu não tenho sido o homem que eu deveria ser. Senhor, a minha mulher manda no meu lar. A minha mulher manda em mim. E está tudo bem, porque eu quero ficar tranquilo, eu não quero arrumar confusão, porque eu sou frouxo. Diga isso para o seu Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser um líder. Me ajuda, Senhor, a não ser o machão que o mundo diz. Me ajuda, Senhor, a assumir a responsabilidade e não ser esse homem mais ou menos. Você sabe qual é o termo que a Bíblia usa para homens assim? Homens macios. O termo em hebraico vai dizer de homens assim. Homem que vê uma guerra do outro lado da rua, o que ele faz? Ele coloca a esposa na frente. Peça ajuda a Deus para saber liderar a sua família. Você não consegue se você não tiver a ajuda do Espírito Santo. Você percebeu que nós lemos aqui a figura do pastor, protetor, ajudador, libertador. O Cristo, o Mestre, nos dá o exemplo. O Cristo nos ensina: ame a sua esposa como eu amei a minha igreja, sacrificialmente, intencionalmente, de forma abnegada. Seja corajoso e reconheça a sua insuficiência para resolver tudo. Tem coisas que você não vai conseguir resolver. Você vai ter ajuda. Você precisa de ajuda. Em círculos como esse, de homens que sabem que não são perfeitos, mas que precisam da ajuda um do outro para caminhar, que precisam de uma força, de um conselho, de andar muitas vezes abraçado com o outro homem, e dizer assim: irmão, me ajuda, eu estou com dificuldade nessa área. Irmão, meu contexto é outro, eu estou vindo de uma situação completamente complicada, meu pai me abandonou, e eu repeti isso com meus filhos, e eu estou num terceiro relacionamento, eu quero ser um homem à luz das Escrituras, eu tenho que aprender a lidar com essas consequências dos meus atos. E você vai encontrar homens aqui, nessa igreja, que estão dispostos a caminhar com você. Não homens perfeitos, mas homens que erraram também, mas que lutam e buscam na Escritura um modelo. Aos jovens homens, meninos, sejam homens do Senhor. Meninos, sejam homens do Senhor. Respeite as mulheres.
Busque uma esposa, não uma mulher. Mulher qualquer homem pode ter. Esposa é um presente de Deus, é uma dádiva. Você busca onde isso? No Senhor. Jovens homens, entenda da responsabilidade do ato sexual. Entenda da importância de um ato físico, espiritual, emocional que há quando você se junta com uma mulher. Não é apenas um ato físico. Isso gera consequências. Não é à toa que nós encontramos a figura do casamento entre Deus e os seus filhos. O noivo, aqui você tem que ser exemplo, é o próprio Deus, entendeu? Clame a Deus por socorro, peça sabedoria, enfrente as adversidades com intrepidez. O estado do seu lar é responsabilidade sua, não da sua esposa. Você é o sacerdote, pastor, guerreiro, defensor do seu lar. Eu preciso repetir isso. Seja o sacerdote do seu lar, levando Deus para o seio da sua casa. Seja gentil com a sua esposa, aguerrido e, se necessário for, violento com os de fora para proteger a sua família. Mas com ela, a força, o carinho, da gentileza, da moderação, do amor de um homem de verdade, que não importa se ela engordou, se ela ficou feia, se teve 10 filhos, não importa, é a mulher da sua vida. Se envelheceu, obviamente, se ela envelheceu, você também, não importa. Zele com seus olhos, faça a luz da Escritura, faça um acordo, uma aliança com seus olhos, para não colocar os seus olhos sob essa irresponsabilidade, esse jugo difícil de comparar a donzela, a virgem de 18, 20 e poucos, com a guerreira que está do seu lado há tantos anos. Ame e respeite essa mulher de uma forma com que o Senhor Jesus vai olhar para você e dizer: servo bom e fiel, parabéns. É assim que se trata uma mulher, porque foi assim que eu tratei a minha noiva, a igreja. Queridos, à luz de tudo que nós vimos, suplique ao Senhor para que você seja um homem bíblico, e não esses homens que a sociedade tem produzido aí. Não tenha medo de ser um homem bíblico. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez.